importante a gente entender que isso é um mito, porque um mito, classicamente, como dizia Aristóteles, se define como algo que só tem um personagem, que é o personagem central, que é o ser humano. Todos os personagens secundários são fatores psicológicos desse homem projetados do lado de fora, porque ele não vê dentro. Então é projetado do lado de fora para que ele veja. Então os personagens são fatores dele, são elementos dele. Então se você vai perceber, ao Mustafá, com todos aqueles habitantes da cidade à sua volta, depois de 12 anos, compartilhando com eles a sua sabedoria, é como se fosse um homem. Depois de um ciclo de vida, porque o 12 é um ciclo zodiacal, representa um ciclo de vida humano, um homem sintetizando o 12 no 3, no centro. 1 mais 2 dá 3, né? O centro. Sintetizando nesse centro todas as experiências que ele viveu na vida. É o centro, a consciência do ser humano que olha para todos os aspectos da sua vida e faz uma síntese, um centro. Classicamente se diz que quando você tem um ponto, uma unidade, a unidade para manifestar no mundo tridimensional, ela tem que gerar a menor figura geométrica possível, que é um tetraedro, que é um triângulo de base triangular, né? Um tetraedro é a menor figura espacial que existe. Então um ponto, para poder entrar no espaço, ele tem que virar 3. O 1 vira 3. E o 3, para entrar na manifestação, se desdobra em 12. Então é a experiência humana que se sintetiza num centro e chega à unidade, que é o divino, é o sagrado. Então é o símbolo que sempre se usa nos mitos, o símbolo de que todas as experiências que são vividas nos aproximam da nossa essência, da nossa identidade de Deus. É o símbolo da espiral. Vamos girando pelo círculo zodiacal até dominar todos os seus pontos. Aí tomamos o centro da circunferência. Tá? Então a ideia aí, aliás eu comento com vocês sempre que é interessante perceber a abordagem que Jung faz disso, porque Jung trabalha muito com mitos. Ele diz que os nossos sonhos seguem um esquema parecido. Os teus sonhos não tem ninguém além de você, dialogando com elementos da tua personalidade. Elementos elevados, elementos rasteiros. Todas aquelas coisas são projeções externas, porque você não vê dentro, a consciência projeta fora. Então os mitos e os sonhos, a consciência onírica, tem uma estrutura parecida. Tá? E dá pra gente, se a gente sabe interpretar simbolicamente a vida, os sonhos podem nos informar muita coisa. Quando fazemos uma relação entre o que a vida está pedindo de você e o que os sonhos estão sugerindo.